Mirta, por favor. Oi, olha só, tem uma parte ali, antes de começar o capítulo 13, ali o item 3, tem uma parte que diz que os animais ali, a alma intelectual, né? A alma espírita somente ao homem. Deixa eu ler o trechinho aqui, ó. Seres orgânicos, plantas, animais e homens, a alma intelectual pertenceria aos animais e aos homens, e a alma espírita somente ao homem, sendo que a alma espírita seria a individualidade após a morte. Aqui ele se refere que o animal não tem individualidade após a morte? Não, já tem individualidade no reino animal, já tem. Ele não Sim, tem mas aqui ele não dá esse entendimento, né? Não tem, pode ser ali, mas ele tem, só não tem a consciência. Tem que ter consciência. Onde é que está esse? Eu não vi esse entendimento, Mirta. Está falando a alma espírita somente ao homem, que é uma parte, algo intelectual que os animais não têm. Não, a alma intelectual pertenceria aos animais e aos homens. Isso. Certo? E a alma intelectual é o princípio da inteligência. E aí ele diz, e a alma espírita somente ao homem. E a alma espírita seria a individualidade após a morte. Você acharam? Ah, sim, lá em cima. Vamos ver de novo. O vínculo permanece? O vínculo que o animal tem com o humano? Se for pegar lá aonde o último capítulo que eu li, lá na parte 2, mais ou menos... Essa que eu estou falando para vocês é bem no finalzinho da parte 2, tá? Eu sei, mas nesse outro parágrafo, aqui, o finalzinho, talvez seja mais fácil de compreender. Quando fala dos seres orgânicos, das matérias, do princípio inteligente, ele fala, finalmente, entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, aqui são todos, há uma dotada também de um senso moral especial, que lhe dá incontestável superioridade sobre as outras, a espécie humana. Então, aqui ele está falando que os animais, alguns animais... Mas aí ele está falando da parte moral. Que é o que diferencia dos animais. Aqui no final no final dessa página diz aqui, ó, de conformidade com esta maneira de falar, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, tá? Alma vital, a todos os seres orgânicos. Plantas, animais e homens. Isso. A alma intelectual pertenceria aos animais e aos homens. E Exato. a alma espírita somente ao homem. Pois é, só que a alma espírita, lá em cima, segundo a denominação dela, a alma espírita seria a da nossa individualidade após a morte. Eu entendo a dúvida da Mirta, mas, Mirta, eu compreendo que o entendimento que queria se dar a este texto, porque não esqueçamos que isso tudo são traduções, tá? Uhum. Eu acho que o entendimento que ele quer dar é o seguinte: nós, humanos, quando desencarnamos, o nosso espírito continua com o seu senso de entendimento da individualidade, da sua consciência espiritual, ou seja, nós somos uma persona, né? Os animais, eles não têm esta consciência, não é que eles não tenham a individualidade do seu espírito, mas eles não têm a consciência. E aí eu acredito que na hora que foi feita a tradução, ficou um pouco confuso a expressão. Mas como a Roberta explicou, lá na frente é colocado de uma forma de entendimento mais claro, né? Às vezes acontece isso, nós vamos pegar muitos pontos do livro que a gente fica com dúvida. E aí, nesse caso, a gente precisa se apegar mais ao conceito, ao entendimento, do que propriamente as palavras. É a mesma coisa que quando a gente estuda o Evangelho de Jesus, que agora a gente faz o estudo do Evangelho Redivivo, são traduções de traduções. E, às vezes, a tradução para o português nos dá uma ideia um pouco confusa do que, de fato, quer se colocar.
Mas é isso. Ali O foi animal ele só não tem a consciência, mas ele tem a sua individualidade, sim. E alguém aí perguntou, eu ouvi uma voz perguntando se os animais acompanham os seus humanos. Vínculo. Muitas. Emily, tudo bem, Emily? Muitas vezes, sim. Existe uma relação, existem pesquisadores espíritas que estudam esse trabalho conjunto, essa vida conjunta entre seres humanos e animais. E é muito comum os animais reencarnarem nos mesmos núcleos familiares. Existem ligações afetuosas e de comprometimento mesmo de evolução, porque os animais têm compromisso para o homem, eles têm a sua parte de trabalho, assim como o homem também. Então, somos companheiros, sim, de jornada, e muitas vezes esses animais eles ficam nos nossos núcleos familiares. Não necessariamente volta para nós diretamente, mas nós vamos encontrá-lo ao longo das nossas diversas jornadas muitas vezes. O Chico narrou. Obrigada. Ele recebeu a cachorrinha dele de novo. Exatamente. O Chico, sim. O Chico é um dos exemplos. Gente, eu acho que eu recebi um também meu. Já deu a nossa hora, gente. Só para elucidar aqui, Obrigada, Anne. Deixa eu finalizar aqui, Pita. Porque assim, na questão 600, Kardec pergunta assim, elucida bem o que a Mirta está perguntando aí, Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se, depois da morte, num estado de erraticidade como a do homem? E aí a resposta: fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unido ao corpo, mas não é o espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. De idêntica faculdade não dispõe dos animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito, ou seja, nós. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Ou seja, normalmente os animais já voltam rapidamente, não ficam na erraticidade como nós, não tem esse entendimento da unicidade como nós. Sim. Mirta, tu quer falar alguma coisa? Não, eu só agradecer. Pita e Anne falaram a mesma coisa de formas diferentes. Obrigada. E lembrando que os animais, a gente está falando diretamente sobre pets, mas os animais, de uma forma geral, eles estão num processo evolutivo ascendente, né? Então, tudo isso nós vamos compreendendo que à medida que os animais também vão evoluindo, vai chegar o momento que ele vai adquirindo esta consciência, porque como nos diz aí no texto um pouco mais para frente, nós, humanos, já passamos por todos os reinos, mineral, vegetal, animal, até chegar na condição que estamos hoje. Então, todos os animais estão nesse processo evolutivo. E os pets, que são aqueles que convivem mais diretamente conosco, são aqueles que estão mais se aproximando desta condição evolutiva. Mas eles ainda vão levar milhares, eles vão levar muito tempo para chegar à condição de humanos, assim como nós levaremos muito tempo ainda para nos tornarmos espíritos crísticos. Mas é uma jornada, como o Pita falou lá no início, nós estamos fadados ao progresso, porque progresso é uma das leis morais, é uma das leis de Deus. Então, todos os seres estão progredindo o tempo todo. Eu costumo dizer que o processo de evolução, o processo evolutivo, ele é uma paleta de cores, que nem aquela que a gente vai na loja de tinta. Tu não consegue ver onde é que está a diferença de uma para outra, porque ela vai numa graduação. Então, desde o princípio vital, dentro da energia mineral, passando depois pelo vegetal, animal, hominal, angelical. É um longo período, mas que não tem choques. É